Bom, então nós vamos falar hoje sobre a aplicação da lei penal no tempo e a aplicação da lei penal no espaço. Essa aula nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte, interpretação da lei penal, aplicação da lei penal no tempo. Depois nós vamos falar da aplicação da lei penal no espaço e também vamos falar sobre a interpretação da lei penal. Então nós vamos colocar aqui, esse pendrive, aqui ó, acho que dá para levar, né, por aqui. Esse som não está muito bom, né, o som está caindo, está quebrando um vidro. Mas vamos lá, lei processual no tempo, para quem quiser anotar, princípio do efeito imediato ou da imediatividade. Significa que a lei processual penal, aplica-se desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. O que nós queremos dizer com isso? A lei processual, ela tem efeito imediato. Então, uma lei, por exemplo, como a lei que reformou as prisões no Brasil, ela é uma lei eminentemente processual. Então, ela tem aplicação do dia que ela entrou em vigência para frente, nunca para trás. O efeito dela é proativo, não retroativo. Não existe lei processual penal retroativa, salvo se uma lei posterior disser que ela é retroativa, vier expressamente prevista a retroatividade. A regra é que não existe retroatividade da lei processual penal. A retroatividade, lembrem, só existe na lei penal, em benefício do réu. A lei processual penal, ela tem efeito imediato e, portanto, não retroage nem para beneficiar o réu. Ela não retroage nem para beneficiar o réu. Fundamento. A lei nova se presume mais ágil, mais adequada aos fins do processo, mais receptiva das novas e avançadas correntes do pensamento jurídico. E, de fato, se eu falar em lei de reforma das prisões, eu vou verificar que essa lei trouxe uma série de inovações para evitar a privação da liberdade por parte do acusado. A prisão preventiva na lei de prisões, por exemplo, ela é a última ratio. Ela só é decretada em último caso. Eu tenho uma série de possibilidades para que o réu, o acusado, não fique preso. Eu tenho uma prisão domiciliar para pessoas idosas, para gestantes. Eu tenho a possibilidade de comparecimento do réu a juízo para informar suas atividades. Enfim, eu tenho uma série de medidas, nós vamos ver na aula de prisão, medidas cautelares e liberdade provisória, que podem ser utilizadas. Portanto, essa lei processual, ela é mais ágil, mais adequada aos fins do processo. Quando eu falo mais adequada aos fins do processo, é que uma lei processual que trata de prisões, ela hoje temos um entendimento dominante de que a prisão não seria o mecanismo mais eficaz para resolver os problemas da criminalidade. Portanto, se evita o máximo possível a prisão. Lógico que naqueles casos de crimes mais graves, crimes de gravíssimo potencial ofensivo, crimes hediondos, eu vou então recorrer à prisão. E retroatividade. A lei nova processual não regulará o fato ocorrido antes desta, regulará sim o processo a partir do momento em que ela passa a viger, ou seja, a lei processual é irretroativa. Estamos reforçando mais uma vez com os senhores a irretroatividade da lei processual. Nós vimos que a lei penal, ela é retroativa e ela vai retroagir em benefício do réu. A lei processual não. A lei processual ela tem efeito imediato, portanto, ela não retroage, ela só regula o fato ocorrido, a lei
nova processual não regulará o fato ocorrido antes dela. Ela só vai regular o fato ocorrido após. Então, só como exemplo, eu não posso, quando eu falo de prisão, a nova lei de prisões, eu não posso aplicar os novos institutos, são as medidas, a gente chama medidas cautelares, antes da vigência da lei de prisão. Antes da vigência dessa lei, eu tinha o flagrante delito, eu tinha a prisão preventiva, e eu tinha a temporária. A partir desse momento aqui, eu passo a ter outros institutos como o monitoramento eletrônico. Eu tenho o comparecimento do réu. Eu tenho, enfim, outras medidas em juízo para informar suas atividades. Então, eu tenho outras medidas cautelares que estão previstas na lei nova processual, mas que só podem ser aplicadas do momento em que ela entra em vigência para frente. Para trás, eu só posso aplicar o que eu tinha antes, que era o Código de Processo Penal, que regulamentava essa prisão em flagrante, prisão preventiva, prisão temporária e outros tipos de prisões. Tá bom? Bom, exceção. Temos uma exceção? Temos. A lei processual não é retroativa, pois se aplica aos fatos processuais ocorridos durante a sua vigência. Nós já vimos isso. Permitindo à CF a retroatividade, desde que não viole o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ora, eu posso ter, excepcionalmente, uma lei que determine a aplicação de institutos de forma retroativa? Posso. Mas, obrigado. Mas, nesse caso, eu não poderei ter uma lei que vá macular o direito adquirido, o ato jurídico perfeito que foi praticado dentro das formalidades legais, com a gente capaz, e a coisa julgada. Você, aluno, poderá me perguntar, mas, professor Franklin, a coisa julgada não pode ser modificada? Lógico, a coisa julgada poderá ser modificada pela revisão criminal. Em caso, por exemplo, da condenação ter se baseado numa perícia falsa. Mas, para efeito de aplicação da lei processual penal, eu não posso retroagi-la em desfavor da coisa julgada. Beleza? Então, as três exceções são: ela poderá permitir a retroatividade, desde que não viole o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Tranquilo até aqui? Beleza, né? Vigência e revogação. Ao período decorrente entre a publicidade e a data em que começa a sua vigência, nós chamamos de vacatio legis. E esse período, ele tem como objetivo dar tempo e conhecimento da lei aos cidadãos. Então, uma lei, ela pode ser publicada hoje, mas ela só passará a ser válida um ano depois, como no caso do novo Código Civil. Uma lei pode ser publicada hoje e passará a valer apenas 30 dias após a sua publicação. Nesse período em que a lei existe, mas ela não está ainda vigorando, é que eu chamo vacatio legis. E a vacatio legis,
ela tem como objetivo dar conhecimento ao cidadão. Ora, o Código Civil, em regra, ele demora 1 ano para entrar em vigor, porque, sendo ele responsável pela disciplina das relações patrimoniais, direito de família, sucessão, contratos, né, direito do empresário, ele precisa que nesse período de 1 ano as pessoas tomem conhecimento para que ele seja bem aplicado. E justamente o objetivo da vacatio legis é essa divulgação, tornar público a lei, tornar conhecida a lei, para que as pessoas então possam aplicá-la. Encerra-se com a sua revogação, evidentemente, uma lei, que pode ser expressa, quando declara a lei revogadora, ou tácita. Então, a revogação expressa é aquela em que a lei revogadora diz, olha, a lei anterior está revogada. Por exemplo, no exemplo que nós demos sobre a lei de prisões, a lei de prisões traz no seu final um dispositivo expresso dizendo, revogam-se todas as disposições em contrário. O que é contrário à nova lei de prisões está revogado, expressamente. Ou a lei revogadora, né, traz expressamente, ou eu vou ter uma revogação tácita quando a lei posterior regulamenta inteiramente a matéria disciplinada pela antiga, ou quando há uma incompatibilidade entre a nova e a lei velha. Muitos dispositivos que foram criados se tornaram incompatíveis com a Constituição Federal. Por exemplo, nós vamos ter a oportunidade de falar da incomunicabilidade no inquérito policial. A incomunicabilidade foi prevista numa lei, que foi a lei de prisão temporária, mas quando a Constituição veio, não se recepcionou essa incomunicabilidade. E agora, com a nova alteração que nós tivemos no Código de Processo Penal, em que a pessoa que é presa tem que ser comunicada imediatamente à família, ao preso e ao defensor, mais um motivo para a gente entender que não existe mais a incomunicabilidade. Então, quando uma lei velha está incompatível com a lei nova, eu tenho uma revogação tácita. Ou a lei nova disciplina a matéria, ou a lei nova é incompatível com a lei velha, caso em que há a revogação tácita. A revogação, gente, pode ser derrogação ou abrogação. Nós estamos falando em vigência e revogação. Quando eu tenho revogação parcial, eu chamo derrogação. Quando eu tenho a revogação total, eu chamo abrogação. Então, parcial, derrogação. Total, abrogação. Tá? Parcial, uma parte da lei é revogada, derrogação. Total, a lei toda foi revogada, abrogação. Existindo essa situação de emergência, né, na lei excepcional, ou se esgota o prazo da lei temporária. Aqui eu queria chamar a atenção, porque eu tenho leis excepcionais e temporárias. O que são leis excepcionais e temporárias? Alguém sabe aqui? A lei temporária, gente, é aquela que traz no seu bojo o período da sua vigência. Ela diz expressamente que ela vai ter 30 dias de vigência. Ela vai ter 90 dias de vigência. Então, por exemplo, suponhamos que o governo federal, para segurar a inflação, promulgue uma lei
que congele o preço do feijão e do arroz por 90 dias. Eu teria ali uma lei temporária. Se uma pessoa aumenta o quilo do arroz e o quilo do feijão durante a vigência da lei temporária, mesmo cessado o período da sua vigência, ela será processada à luz daquela lei temporária. Deu para entender? Isso é assunto de direito penal. Mesma coisa a lei excepcional. A lei excepcional não há um período de vigência, portanto ela não é temporária. Mas como ela regula situações excepcionais, de calamidade, terremoto, maremoto, erupções vulcânicas e outras situações, eu tenho a possibilidade de uma lei excepcional regular uma determinada situação de calamidade pública. Exemplo, imaginemos que num período de chuva, um município lá do Rio de Janeiro, Petrópolis, é afetado. E eu tenho, então, uma lei excepcional, né, que regula aquela anormalidade, aquela catástrofe natural, que impede, por exemplo, que as pessoas trafeguem por aquelas ruas que estejam interditadas, ou que aquelas pessoas andem depois de um determinado período noturno, justamente para evitar o saque nos supermercados, nas casas, porque ficaram interditadas, né? Aquelas casas em virtude da inundação. Uma pessoa resolve burlar a lei, e ela justamente entra naquela rua que está interditada, ela faz um saque num supermercado após o horário permitido, ela vai ser processada por essa lei excepcional, mesmo cessado o período da sua vigência. Tá? Então, vocês têm que ter muito cuidado com a lei excepcional e temporária. Por quê? A pergunta tem que haver uma comunicação de que a lei temporária e a lei excepcional está mais em uso? Não. Eu tenho uma lei temporária. Que tem 90 dias. Nesses 90 dias, uma pessoa aumenta o quilo do feijão. Quando chegar aqui no 90º dia, essa lei não vigora mais. A partir daqui, ela não vigora mais. Ele praticou o fato dentro da lei, mas ele só vai ser condenado aqui. A sentença só sairá aqui, fora da lei. Mas como ele cometeu o ato dentro dos 90 dias, vigora o princípio do tempus resti actum. Logo, ele vai ser processado pela lei temporária. Mesma coisa a lei excepcional. A lei excepcional, ela não tem um período de vigência, não são 90 dias, né? Ela tá vigorando enquanto tiver aquela situação de chuva. Demorou 3 meses a chuva, ela vigora. Está interditado, então, aquela rua por conta da chuva. Está proibido que as pessoas se locomovam depois das 22 horas, para evitar saque. Aquela pessoa, então, naquele período de chuva, entra num supermercado e saqueia o supermercado. Ele vai responder por um agravante, né? A lei previa um agravante. Lógico que a partir do momento que cessou a chuva e veio a período de seca, a lei excepcional não vale mais aqui, certo? Mas a sentença sai bem aqui. E saindo a sentença bem aqui, essa lei, embora cessado o período da sua vigência, ela continua sendo utilizada, porque é uma lei excepcional ou temporária. Ela tem ultraatividade. As leis excepcionais ou temporárias gozam de ultraatividade. Repristinação, pergunta de prova.
de prova. Gozam de ultraatividade. Vou colocar aqui. Ultraatividade. Ultraatividade. Bom, repristinação é o fenômeno pelo qual a lei revogada volta a viger quando a lei revogadora perdeu a vigência. Só ocorrerá se a lei nova dispuser expressamente. Fenômeno raro, mas não impossível de acontecer, de uma lei nova dispor no sentido de que a lei antiga volta a valer. Ou se mesmo não o fazendo, da interpretação desta, se conclui que foi essa implicitamente sua intenção. E aí eu tenho uma repristinação expressa, quando ela declara, ou uma repristinação tácita, quando ela, da interpretação, se depreende que o objetivo dela foi fazer voltar o funcionamento da lei anterior. Fenômeno raro. Repristinação, pergunta de prova. Pois não. Vamos voltar aqui. Repristinação. Fenômeno raro pelo qual a lei revogadora, ou ela expressamente diz que a lei revogada volta a viger, ou ela, pela interpretação, diz, olha, eu interpretei a lei e a intenção dessa lei é que a lei antiga volte a ter força. Então, esse fenômeno, pelo qual a lei revogada volta a viger quando a lei revogadora perdeu a vigência, só ocorrerá se a lei nova dispuser nesse sentido, ou seja, expressamente dizer, olha, a lei anterior vai voltar a vigorar, ou se da interpretação se conclui que essa era a intenção da lei nova. Então eu tenho uma repristinação expressa, quando ela determina, ou repristinação tácita, quando eu tenho a interpretação. Vamos agora começar a falar da lei processual penal no espaço. Lei processual penal no espaço. Bom, primeira situação é a aplicação da lei processual no espaço. Regra: a lei processual no espaço não ultrapassam os limites do território do Estado em que as promulgou. Ou seja, a lei processual penal do Brasil não ultrapassa o espaço territorial brasileiro. Não vigora fora do Brasil. A regra é essa. Lei processual no espaço. Elas não ultrapassam os limites do território do Estado que promulgou. Portanto, elas são eminentemente territoriais. Aplica-se a lei processual penal a todas as ações penais e correlatas que tiverem curso no território nacional, no Brasil. Tá? Não se aplica a lei territorial brasileira, processual penal, fora do país. Tranquilo, né? Fácil. Então, abrange ela, em primeiro lugar, os espaços referentes aos crimes praticados no território brasileiro. Ela se aplica a crimes praticados no território brasileiro. Em princípio, a lei processual penal se aplica a crimes praticados no território brasileiro, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional.
Aqui é que nós vamos começar a ter uma certa dificuldade. Por quê? Porque eu tenho tratados, convenções e regras de direito internacional, tá certo? Que estipulam situações em que a lei processual penal brasileira poderá ser aplicada fora do território, em crimes praticados fora do território brasileiro. E aí é que nós vamos começar a ver as exceções. A regra, eu aplico a lei processual no território brasileiro. Exceção, ela poderá ser aplicada fora do território brasileiro. Então, exceções. Pode ser aplicada a lei processual penal brasileira em território onde não há soberania de qualquer país. Então, imagine que eu tenha um crime praticado na Antártida. O pessoal foi lá, dar uma volta, ver as baleias lá, por aí. E aí um turista matou outro turista, 2 brasileiros, um matou o outro, pelo amor da Raimundinha. Nesse caso, a Antártida, ela na verdade, por uma convenção de direito internacional, ela não é de ninguém, é de todos. Ou seja, todos os países que desenvolvem pesquisas têm certa jurisdição. Então aí haverá aplicação da lei processual penal brasileira. Em território estrangeiro, com autorização do respectivo Estado. Eu poderei ter situações que o território estrangeiro não se interessa pelo julgamento daquele fato. E, portanto, eu vou ter o julgamento. Por exemplo, imaginem que um casal homoafetivo foi fazer uma viagem para Nova York. E lá na viagem, né? Vocês devem estar acompanhando a novela, que a Danielle Wintz está dando em cima de um dos gatões lá, o Marcelo Antoni, que é casado, né, entre aspas, com aquele outro rapaz que é cozinheiro. Por sinal, trabalha muito bem o rapaz. Bom, e aí, por conta disso, os dois têm um entrevero lá em Nova York. Um entrevero. O casal homossexual, homoafetivo, né, resolve, então, se zunhar, se agatanhar, briga dentro do avião. As autoridades de Nova York não têm interesse no julgamento daquele fato, um avião particular, então ela autoriza a aplicação da lei processual brasileira. É um casal homoafetivo brasileiro. Pronto, tranquilo. Em território ocupado, em caso de guerra, imaginemos que o Brasil invadiu aí o Suriname. E aqueles fatos que acontecerem no Suriname, sob a jurisdição brasileira, o território invadido, vai ser aplicada a lei processual brasileira. Espero que isso nunca aconteça, né? E aí vamos para os princípios, né? Princípios da aplicação da lei processual penal no território brasileiro. Primeiro, é o princípio da territorialidade. O processo é regulado pelas normas do lugar onde se desenvolveu. Crime praticado no Brasil, processo penal brasileiro. Crime praticado na Bolívia, processo penal boliviano. Crime praticado na Itália, processo penal italiano. E assim sucessivamente. Princípio da territorialidade. Vale para o Brasil e vale para os outros países. Aí, mesmo, a pergunta é, mesmo ele sendo brasileiro, né? Vamos lá. Aí nós vamos explicar agora as exceções ao princípio da territorialidade. Regra número 1. Crime praticado no território brasileiro, aplica-se a lei processual penal brasileira. Agora nós vamos ver algumas exceções em que poderá ser aplicada a lei processual brasileira, mesmo o crime não tendo sido cometido no território brasileiro. Vamos lá.
Primeiras exceções ao princípio da territorialidade: navios e aeronaves e representantes de países estrangeiros. Vamos então? Podemos? Em relação aos navios e aeronaves, eu preciso fazer uma divisão, se eles são públicos ou se eles são privados. Se eles forem públicos, eles pertencem